A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar um pouco, vou resumir a história do centurião Cornélio romano. Está em Atos 10. Depois, quem tiver interesse, pode ler a história direitinho. Vou resumir. Ele era um homem piedoso, temente a Deus. Ele e a sua família faziam muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Mas, aos olhos dos judeus, quem não fosse circuncidado era considerado imundo, e eles não poderiam andar com eles, beber ou comer. Mas Deus não vê como o homem vê, como o religioso vê. E um dia o anjo de Deus apareceu em visão a Cornélio e disse que as suas orações e as suas esmolas têm subido diante de Deus. Olha só, a importância das boas obras. Cornélio e sua família não eram judeus, eles eram romanos. Não eram cristãos, não conheciam a palavra, mas pelas suas boas obras. Deus era na vida deles. O anjo mandou que o centurião Cornélio enviasse alguns dos seus servos, dos seus criados, para ir ao encontro de Pedro, para chamar Pedro, porque o anjo queria que eles fossem evangelizados, e batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E pelo poder desta palavra hoje, o anjo do Senhor também quer que as pessoas escutem, aceitem a palavra do Senhor, aceitem ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e sejam batizados para a salvação das suas almas. Amém? Então era quase 6 horas, Pedro subiu ao terraço para orar e teve um arrebatamento de sentidos, e ele viu descendo do céu como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Dentro desse lençol tinha todos os animais. E o Senhor disse para Pedro: Pedro, não faças tu de comum, imundo, o que eu purifiquei. Deus já estava mostrando para Pedro que tinha purificado, santificado aquele centurião romano. Porque os olhos do judaísmo, muitos animais e pessoas eram e são consideradas imundas, abomináveis diante de Deus. E Pedro estava duvidando acerca daquela visão, porque aquela visão estava indo contrário ao que ele tinha aprendido pela sua palavra. Porque em Deuterônimos, no Velho Testamento, fala sobre os animais impuros. Então ele estava duvidando acerca daquela visão. E naquele momento, os homens que foram enviados pelo Cornélio pararam à porta da casa de Pedro, chamaram, que estavam ainda, e Pedro ainda estava pensando naquela visão, e disse-lhe o Espírito Santo: eis que 3 homens te procuram. O Espírito Santo já sabia qual era a intenção daqueles homens estar atrás de Pedro. Porém, o Espírito Santo não revelou nada naquele momento para Pedro. E muitas vezes nas nossas vidas é assim. Acontecem coisas que nós não compreendemos e ficamos intimamente questionando a Deus: por que isso aconteceu comigo? Por que tenho que passar por tantas situações complicadas, embaraçadas, enquanto
que para muitas pessoas parece tão fácil a vida cristã. O Senhor nos diz hoje: ninguém cresce, amadurece espiritualmente, se torna experientes, fortes, sábios, se a vida for como um playground de diversões, como uma Disneylândia, como uma utopia. As pessoas se tornam abestalhadas, fracas, perdem a noção da realidade da vida. Têm as suas realidades distorcidas, ficam com suas mentes perturbadas, com filmes e séries que sequestram a mente destas pessoas e elas se tornam fracas mentalmente. Como tem acontecido com muitos jovens hoje em dia. Muitos estão até andando na coleira, muitos pensam que são animais, muitos estão mutilando seus próprios corpos, porque não sabem quem realmente elas são, elas se perderam dentro delas mesmas. Por isso que o Senhor Jesus nos faz passar pelo deserto, por provações, por lutas nessa vida, para nos capacitarmos para a sua boa obra nesse tempo presente, aonde os poderes das trevas lutam para destruir os jovens, as famílias, a igreja. Então aqueles varões convidaram a Pedro para ir encontrar o centurião Cornélio, e no outro dia foi Pedro, mais alguns irmãos judeus, junto com aqueles homens, à casa de Cornélio, que já havia convidado também os seus parentes, os seus amigos, para receber a Pedro e ouvir as suas palavras, os seus testemunhos. E Pedro disse: agora eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Mas que é necessário que as nações, os povos, o temam e façam o que é justo. Pedro testificava sobre o poder de Jesus e a importância que fossem batizados para o perdão dos pecados. E nos dias de hoje também é assim. E o Espírito Santo desceu naquele momento sobre todos que ouviam a palavra. E Pedro e os outros judeus se maravilharam ao ver que o Espírito Santo também estava sendo derramado sobre os gentis. Então Pedro disse: pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados estes gentis, que também como nós receberam o Espírito Santo? Naquele momento, o apóstolo Pedro e os outros cristãos judeus constataram que quando Deus escolhe algo ou alguém que era imundo, abominável lá no mundo, ele purifica, ele santifica, e aquilo se torna instrumento sagrado de uso em suas mãos. Amém? E nós não podemos julgar. E Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não foi ainda batizado em água para o perdão dos pecados, procure uma igreja séria, consagrada. Escute, aprende a palavra do Senhor. Entregue a sua vida para Cristo enquanto há tempo, porque o mal, as trevas, está atuando neste mundo com muito poder, com muita maldade, e eles não poupam ninguém. Eles não têm piedade nem das crianças e nem dos jovens. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.